Oi, oi, oi. Mais uma vez aqui para mais um tema da série Relacionamentos. E hoje eu quero me dirigir àqueles que estão procurando um relacionamento. Enquanto muitos que estão em um relacionamento, por muitas vezes querem sair, acham melhor terminar tudo. E por muitas vezes sem se preocupar se vai machucar, se vai prejudicar alguém, mas está disposto a largar tudo. São N motivos que levam pessoas, casais a se separarem. E hoje vamos falar sobre aqueles que querem entrar, né? Você realmente está preparado para entrar no relacionamento? Porque muitos procuram um parceiro e arrisco em dizer que tem pessoas que se jogam em na primeira que encontra. E isso tem sido a causa de muitas separações, porque acham que é sua única chance, que não vai ter outra oportunidade, talvez pela idade, talvez por carência, mas não devemos procurar alguém por carência, Quando formos procurar alguém, temos que ter certeza, a convicção que estamos prontos para entrar no relacionamento. Às vezes vemos pessoas feridas que vieram de outros relacionamentos que não deu certo e já antes mesmo de se curar, já se jogam no primeiro sorriso, nas promessas de uma vida sem problemas, que isso não existe. Somos seres humanos, todos nós com defeitos, mesmo procurando fazer o melhor, mas nós não somos perfeitos. Vemos homens e mulheres obstinados, obcecados por encontrar a pessoa. Mas por muitas vezes não pensamos em todos os aspectos da situação, se realmente vale a pena entrar em certas relações, em certos convívios com outras pessoas, e acabam se machucando. Alguns trocam de parceiro como se troca de roupa, porque conhece um hoje, não deu certo, conhece outro, não deu certo. Tem muitos motivos que levam uma pessoa a fazer isso. Por muitas vezes, o que essa pessoa procura não está num cônjuge, num namorado, namorada, não está num par, não. Vemos adolescentes, adultos, que têm feridas lá da infância, talvez por falta de amor materno, paterno, acham que podem substituir. E quando encontram essa pessoa, se decepcionam porque essa pessoa não vai oferecer aquilo que era o seu pai e a sua mãe que deveriam ter oferecido para você. Então, antes de entrar em qualquer relacionamento, você precisa ter certeza que as tuas feridas já cicatrizaram, que você conseguiu se curar, que você tem a convicção de que realmente você quer entrar
para dividir a sua vida. Porque quando você entra num relacionamento, você não entra só para receber. Um relacionamento conjugal é dividido alegrias, tristezas, mas também são somadas coisas, qualidades e por muitas vezes até coisas ruins, porque todos nós temos coisas, bagagens que por vezes não vai agradar o outro. Mas se no tempo do namoro isso não for resolvido, isso se torna um problema para a vida conjugal. E tem muitos entrando em relacionamento achando que depois que estiver junto vai mudar o outro. Não vai. Porque nós não podemos mudar ninguém. Por mais que usamos, nós mulheres, a nossa sabedoria, as armas que Deus nos deu, tem coisas que não é nós que vamos mudar na outra pessoa. Tem coisas que só vão mudar a partir de uma atitude nossa, da nossa mudança. Se você conhecer uma pessoa e você percebeu que tem algo nela, que ela não tem intenção de mudar e isso te incomoda, eu aconselho que você saia fora. Porque é melhor que termine enquanto está no namoro do que depois de ter uma vida construída juntos. Ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos juntos, aí tem filhos, construir alguma coisa juntos. É como uma planta que lançou a semente na terra e ela cresceu. Quanto mais aquela planta ficar ali, mais ela vai enraizar e mais difícil vai ser de tirar ela dali. E se deixar ela crescer a ponto de gerar frutos, flores, essa então vai começar a gerar semente que vai cair na terra. Estão entendendo o raciocínio? Um relacionamento também, quanto mais tempo você fica com uma pessoa, mais raiz vai criando, mais difícil vai ficando difícil. E também não esquecendo que quando a gente entra num relacionamento, a gente não entra pensando em separar. A gente entra quando ditamos os votos diante do pastor ou juiz, seja como for, do ministro que está ali fazendo concluir esse ato que é o casamento, formando um casal. Nós declaramos, não apenas diante do ministro, mas diante de Deus, diante das testemunhas, diante das pessoas que estão ali, nós concordamos, ambos concordamos, que seria na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até que a morte os separe. Mas por muitas vezes, esses votos, eles são anulados, como se anula qualquer coisa. Como se você pudesse pegar, ir numa loja, num supermercado, trouxe o produto para casa, a hora que você olhou que não era o que você queria, você simplesmente leva e pede para destrocar. Até mesmo a mercadoria, se ela tiver com o lacre rompido, tiver com a embalagem aberta, não pode ser devolvido. Nosso relacionamento não é diferente. Por muitas vezes chegamos tão longe que por muitas vezes fica difícil de
uma separação. Porque nós somos seres humanos afetivos, e querendo ou não, criamos afeto, sentimentos, desenvolvemos, e quando há filhos envolvidos, fica bem mais difícil. Eu falo aqui como alguém que já teve em outro relacionamento com filho, e eu digo para vocês que não é fácil. Por muitas vezes, a outra pessoa esconde quem realmente é. E como diz o ditado, quem vê cara não vê coração, né? E é por isso, eu sempre digo que se na época eu tivesse pedido discernimento, tivesse um pouquinho de maturidade, eu não teria me casado. Mas por isso que eu digo aqui que com 16 anos, por mais que uma menina diga que é madura, que ela apresente sinais de maturidade, mas ela não consegue entender de verdade a vida de adulto. Por mais que ela diga que sabe, que seja uma boa dona de casa, assim como eu era quando eu me casei, mas isso não é suficiente. Um relacionamento, ele exige muitas coisas. E eu pergunto para você hoje, é isso mesmo que você quer? Você está disposto a dividir o seu tempo? Sim, porque enquanto você é só, o seu tempo, você divide ele como você quer. Você dorme até a hora que você quer, você trabalha para te sustentar, você vai fazer o que quer, a hora que você quer e se você quiser. Quando você tem outra pessoa, você precisa dividir esse tempo com ela. Você tem que tirar o tempo para estar com essa pessoa. Muitos casais, enquanto namoram, só vem a hora de se encontrar, né? E depois que casam, como sabe que ao chegar em casa a outra pessoa vai estar ali, então essa pessoa não liga, eu vou dormir com a pessoa mesmo, então não faz diferença, eu vou sair com amigos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aquele outro. E não, queridos, o trabalho é importante, tudo é importante, mas não se trata de importância, se trata de prioridade. Porque se você está menosprezando o tempo do cônjuge, se você está deixando de lado, você está negligenciando uma parte muito importante da sua vida. Porque quando a Bíblia diz assim que quando um homem se une a outra mulher, eles se tornam uma só carne. Sim, cada um com o seu aspecto, cada um com o seu intelecto, cada um com seu com a sua individualidade, né? Mas continuam sendo um só. Se os dois estão juntos, é porque decidiram ambos ter uma vida junto, construir juntos. Sabendo disso, já eu tenho que saber que se eu me casei, eu tenho que ter um tempo de qualidade com o meu marido. Quando eu falo de tempo de qualidade, eu não estou falando apenas de relacionamento sexual. Não. Todos nós, no tempo que vivemos, difícil quem não tem uma vida totalmente corrida, porque é trabalho, é filhos, é casa para cuidar, é compromissos. No meu caso, os vídeos, as gravações, que por muitas vezes fica negligenciada por tantas coisas que tem que fazer, né? Não estou dizendo que é correto, mas se o meu casamento não tiver
indo bem, como posso ir bem em outras coisas? Se eu não consigo perdão, se eu não consigo lidar com o meu casamento, eu não consigo nem vir gravar. Porque se você não tá bem na vida conjugal, isso vai refletir em outras áreas da nossa vida. Por quê? Tudo tá vinculado. Não tem como. Se você tem 2 pernas, é porque ela é para elas serem usadas. As duas serem usadas, correto? Se as duas funcionam, então as duas. Não tem como eu andar com a perna só e deixar outra. Posso até andar alguns metros, mas vai cansar. E vai chegar uma hora que vai tombar. Imagine que um casal é como se fosse essas duas pernas. Elas precisam andar em comum acordo. Porque se isso não acontece, um sobrecarrega demais. E quando não há compreensão entre ambos, se torna complicado para a parte sobrecarregada. E isso vai gerando conflitos. Quando você negligencia o tempo a dois, você está prejudicando todas as áreas da tua vida. Quando um casal está bem entre si, a impressão que dá é que as coisas fluem. Quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. Quando os dois estão bem, a impressão que dá é que as portas se abrem. Tudo faz bem. Por quê? Porque os dois, como sendo uma carne só, eles têm que estar em concordância. Tem que estar em concordância. Porque se não houver concordância, um vai puxar para cá, outro para lá, vai acabar arrebentando. Então, se você está disposto a dividir o teu tempo com outra pessoa, é um passo. Outro passo, você está disposto a dividir a tua vida? Quando eu falo a sua vida, celular. O cônjuge que tem senha e o companheiro ele não pode acessar. Ele está escondendo partes da vida dele. Há muitos que vão me contrariar. Ah, mas isso é questão de privacidade. Sim, privacidade. Eu não tenho senha no meu celular. Tenho a digital. Mas também tem a possibilidade de abrir senha digital. A digital porque a gente é mais prático. Mas tem a opção de abrir senha digital. Mas o meu esposo simplesmente não mexe. Porque ele sabe que, mesmo que ele mexa, ele sabe que não tem nada para esconder. Da mesma forma, é eu com ele. Eu não fico ali procurando nas coisas dele, procurando isso, aquilo. Se não houver essa cumplicidade entre ambos, essa liberdade de poder. Se um dia eu sentir a necessidade de dizer, não, eu quero olhar o teu celular, eu quero ver isso, aquilo. Se eu não tiver esse acesso, eu vou estar me fechando em partes. E o celular é só apenas um das questões. Há casais que não revelam nem quanto ganha, ou o que faz com o dinheiro, não dá satisfação, não faz. Tem lares que é a mulher que cuida do financeiro, outros é o homem. Indiferente de quem cuida, o outro tem que estar a par para saber como que está funcionando. Alguns não levam em conta, não ligam para isso. Desde que venha tudo que precisa, não se importa. Isso aí é uma escolha, daí é uma combinação dos dois. Mas a questão é, se
o outro quer saber, você tem que estar aberto. Porque se você sai para trabalhar, não é por você apenas, é pela tua família. Apesar que já vi casos de pessoas que, vamos falar o português bem rasgado, que não pode ver dinheiro. Que não importa se tem que pagar uma conta, se está guardando para o futuro, se está fazendo isso, aquilo, mas se vê o dinheiro, mói em qualquer coisa. E chegar a questão do cônjuge ter que guardar para poder conseguir dar a volta. Essa é uma outra questão para outro dia. Mas aqui, o que eu quero dizer é que você não pode ter reservas, segredos que dizem respeito ao casamento. É claro que nós temos nossas particularidades com Deus. Tem coisas que é entre você e Deus. Tem, eu digo mistérios, coisas que é só entre você e o Espírito Santo, que você não vai dividir com ninguém. Mas em relação ao casamento, você tem que estar disposto a abrir a tua vida para outra pessoa, sem reservas. Poderia falar de muitas questões, mas vou me ater aqui porque senão vai ficar muito longo. Suas posses. Há muitos casais que eu já vi, e eu já passei por isso também, que sou eu que trabalho, você não trabalha, você só cuida da casa, você só faz isso, então você não tem direito. E se essa pessoa não cuidasse da casa, não cuidasse de ter a roupinha limpa para você vestir, será que você poderia ir para o trabalho? Se não ficasse em casa cuidando de tudo, você poderia chegar em casa simplesmente e descansar? Comidinha pronta, roupa limpa, caminha limpa para dormir. Quando duas pessoas se unem, essas posses têm que ser para os dois. Eu quero que vocês me entendam o que eu tô falando. Quando fala de posses, por muitas vezes, um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Não, porque o que é teu, o que é meu é meu. Então por que casou? Se você não está disposto a dividir o que você tem, como que você espera que outra pessoa faça isso também? Se você não está disposto a dividir, então fica sozinho, sozinha. Você que está procurando alguém, está disposto a dividir o seu amor com outra pessoa? Porque assim, para você entrar num relacionamento, você tem que ter amor próprio. Você precisa amar a si primeiro. Precisa amar a si próprio. Porque a Bíblia diz assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Mas como você vai amar outra pessoa se você não se ama? Mas quando você busca dentro de você, a tua personalidade, você começa a se cuidar, a se amar, aí você encontra alguém
E você sabe que você tem que amar essa pessoa, então você vai ter que dividir o seu amor com essa pessoa. E algumas não estão dispostas a isso. Porque não é eu e outra pessoa, se não tiver amor próprio. Mas não. Quando duas se unem, uma precisa amar o outro e cuidar do outro. Claro que não pode perder a sua personalidade, deixar de ser uma pessoa que tem consciência que está fazendo, porque muitas pessoas casam e perdem a personalidade. Deixam de ser pessoas convictas do que querem, não têm decisão própria, não sabem o que querem e acabam se deixando levar por qualquer coisa, para não ter o trabalho de lutar por si. Então, se você está disposto a dividir o seu amor, o seu carinho com outra pessoa, de se anular por muitas vezes para cuidar da outra pessoa, isso é amor. É você dar o seu melhor pela outra pessoa. Se você não está disposto, então não adianta procurar alguém. Porque outra pessoa vai exigir de você tempo, de qualidade. Você vai ter que dividir a sua vida, vai ter que dividir suas posses, seu amor, também o seu espaço. Eu era uma pessoa que não gostava de dividir meu espaço. Porque depois que eu me separei, eu fiquei sozinha por muito tempo. Então, a minha cama era só minha, o meu espaço era só meu. Então, quando eu me casei de novo, aquilo foi um problema, porque até uma questão engraçada, porque eu tinha minhas toalhas todas branquinhas, todas de arder o olho tão branquinha. Aí quando essa pessoa entrou na minha vida, até inclusive tem uma questão que o meu irmão, que é bem chegado comigo, ele chegou na minha casa e falou assim: dê adeus às tuas toalhas branquinhas. E até eu achei assim, nossa, que absurdo, eu pensei na hora, né? Mas depois eu entendi o que quis dizer. Porque nem sempre a outra pessoa vai ter o cuidado que você tem com certas coisas. Às vezes, o que é importante para você, para outra pessoa pode não ser tão importante. Então, se você está disposto a dividir esse espaço, não espere que outra pessoa mude totalmente e você não tenha que mudar nada, que isso não vai acontecer. Muitas coisas eu lutei para conseguir o meu espaço, mas outras que não eram motivos de briga ou discussão ou de... era só para cansar. Eu deixei de lado. Teve coisas que eu parei de pegar no pé, de brigar, de chamar atenção, de isso, aquilo, de pedir para mudar. Quando eu parei de pegar no pé, simplesmente parou de fazer. O que eu quero dizer? Que às vezes nós brigamos por coisas que não faz sentido. Tem coisas que tu pode falar 1 milhão de vezes, mas não vai mudar. Certas coisas eu mudei a tática. Ao invés de brigar, o que eu fazia? A maioria dos homens que eu já conheci, tô falando entre família, entre as pessoas que eu conheci, assim, do meu ciclo social, que eu ouvi falar assim, a maioria deles toma banho e a toalha fica em cima da cama. E isso é uma coisa que mulher detesta. Não todos, porque às vezes é ao contrário. Mas assim, eu odiava isso.
E eu sempre brigava. De novo a toalha na cama. Pelo amor de Deus, estenda essa toalha. Coloca essa toalha no cesto. A roupa suja, tira e joga no canto do banheiro. Não, coloca no cesto. Pra que serve o cesto? Só que um dia eu mudei de tática. Certas coisas que eu não conseguia lidar, falava assim, ó, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso que tu faça isso, tu pode me ajudar aqui e tal. E ele começou a fazer. Ele começou a fazer. E aí ele começou a perceber que aquilo que eu reclamava com razão. Teve coisas que eu falava que depois que ele começou a me ajudar a fazer, tipo algumas coisas de casa e tal, ele começou a perceber, falou assim, nossa, eu te peço desculpa porque eu fiz por muito tempo isso, nossa, é muito chato isso. E aí ele mudou. Muitas vezes precisamos usar de sabedoria, trazer a pessoa para dentro da questão, fazer ela entender de forma não ofensiva. A mulher, se ela busca sabedoria, ela ganha o marido, não com palavras, mas com atitudes certas. O casamento, por mais que nós devemos dividir o nosso tempo, nossa vida, nossas posses, nosso amor, nosso espaço, ao mesmo tempo que temos que dividir, ele é para unir. Olha só, que você pode dizer assim, mas está se contradizendo. Não, não tô. Porque quando você se une a outra pessoa, você dá de si e recebe do outro. E como um e o outro é um só, vai unir o que é meu e o que é da outra pessoa. Você entende que quando você divide o que você tem, você não está só se doando, você também vai estar recebendo. Então o que acontece? Vai unir. Casamento não é para criança. Tem muitos homens, mulheres que entram no relacionamento, mas isso aqui ainda é de criança. Pensam igual criança, agem feito criança. E quando assume um relacionamento, não sabe dividir uma coisa da outra. Já vi questão de casais, tanto homem quanto mulher. Perdão, minha garganta tá. Que na casa da mãe e do pai tem tudo na boca. É o filhinho, a filhinha da mamãe, do papai. Quando casa, acha que o cônjuge tem que ser o papai ou a mamãe. Ah, porque na minha casa minha mãe dava tudo prontinho. Ah, porque na minha casa meu pai fazia assim. Ah, porque assada, porque isso, porque aquilo, viu? Você casou. Quem casa, quer casa. O que isso quer dizer? Não é que se eu quero casar eu tenho que ter uma casa própria. Não é isso. Quem casa tem que saber que ele vai comandar uma casa. Que ele vai, junto com o cônjuge, ele vai construir uma família. E papai e mamãe vão vir à visita. Você não tá na casa do teu papai e da tua mamãe, mesmo que você case e more com eles, você tem que entender que você é responsável pelo teu cônjuge. Vocês são um para o outro. Porque a Bíblia é bem clara. E deixará o homem e a mulher, seu pai e sua mãe, e se unirá e serão uma só carne. A tua família você começa a constituir a partir do momento que você se une a uma pessoa. E o que ficou são parentes, são familiares. A tua família é o que você construiu. E muitos não entendem isso. Acham que
Ah, porque a minha família é minha mãe, a minha família é o fulano. Não, eles são teus familiares. A família agora é aquela que você construiu. A que ficou lá é a família do teu pai e da tua mãe, que você faz parte. Você não vai deixar eles para trás, mas você precisa cuidar daquilo que você assumiu. A mulher, ela tem que saber o seu papel. O homem tem que saber o seu papel. Ah, porque quando eu estava em casa, eu dormia até meio-dia, eu não precisava trabalhar, não precisava fazer isso, fazer aquilo. E agora, quer, pronto, contrato a empregada. Você sabia que ele não tinha condições de pagar uma empregada. E você quis casar. Você sabia que você ia ter que cozinhar. Você sabia que você ia ter que fazer isso, aquilo, aquele outro. Ou talvez trabalhar. Se você não está pronto para assumir uma casa, então não case. Porque casar não é brincar de casinha. É compromisso sério. Aí tem aqueles camarada que... porque eu sou homem e eu vou casar e não tem ninguém que vem contra mim porque eu quero, porque eu não sei o quê. Só que a hora que casa, a mulher que se dane. Eu tô saindo com meus amigos. Você sabia que eu era assim? Pô, você se uniu à tua esposa. Quando era no namoro, você rompia paredes de concreto para chegar perto. E quando era proibido, quando não podia, quando não era possível, você enfrentava o mundo inteiro por conta dessa pessoa. E por que que agora você deixa para trás? Eu já vi um caso que um casal casou no sábado de manhã. Almoçaram junto. Quando foi de noite, ela foi trabalhar, porque precisava trabalhar. Não ganhou dispensa, teve que ir trabalhar. Mas o que que ele fez? Em vez de ele ficar em casa, esperando por ela, preparando alguma coisa para ambos, ele saiu com os amigos, beber, fazer farra. No domingo, que poderia ter um tempo para os dois. Não, o fulano chamou para festar, o fulano foi para isso, você, se quiser ir junto, vamos, se não quiser, fique aí, que eu tô indo. Pô, você não casou? A tua prioridade é com tua esposa, não é com teus amigos. Não foi com os teus amigos que você casou. É, mas eu já tinha amigos antes, e daí? Daqui a pouco teus amigos casam e vão viver a vida deles e você fica a ver navios. E ainda vai perder a pessoa que tá ali e se importa com você. Foi o que aconteceu nesse casamento. Então, se você tem maturidade o suficiente para entrar num relacionamento e saber que você tem que se doar, talvez você esteja pronto. Mas se você ainda pensa como filhinho, filhinha mimada, então não entre no relacionamento. Porque aí você vai entrar e talvez se engravide, ou talvez filho, você não pode devolver como uma mercadoria. Se você tem um filho, não existe ex-filho. Você é responsável por você? Volta essa questão. Se você não tem responsabilidade nem consigo próprio, se o papai tem que pagar, se a mamãe ainda tem que fazer por você, tem que ainda cuidar de você, tem mulheres que nunca lavam um prato. Homens que nunca souberam o que é trabalhar, vivem às custas dos pais. E acham que podem assumir um relacionamento. Outros até trabalham, mas moem tudo que gastam em coisas desnecessárias. E daí querem casar e quando casam acham que a outra pessoa é obrigada a fazer tudo sozinha, a se virar.
Se você não é responsável nem por você, como você vai se responsabilizar por outra pessoa e talvez futuramente por uma criança? Porque quando você casar, além de você se responsabilizar por você, você vai ter que se responsabilizar pela outra pessoa e filhos no futuro. Por que você está fazendo essa escolha? Você já parou para pensar? Qual é o motivo de você querer entrar no relacionamento? Primeiro, para não estar só? Porque se você não se sente bem consigo próprio, não espere que outra pessoa vai fazer você se sentir bem. Porque primeiro você tem que gostar de você, gostar da sua companhia. Porque se você não consegue estar bem só, você vai se tornar dependente da outra pessoa. E isso pode arruinar, pode virar um relacionamento tóxico, que não pode desgrudar um segundo que, meu Deus, parece que o mundo vai cair. Se a outra pessoa não tá o tempo todo ali rodeando, parece que estão arrancando o coração. Então você precisa ter certeza que não é simplesmente para não estar só. Porque todo mundo tá falando que você tá sozinho, porque eu vou envelhecer, porque isso que... E daí? Antes só do que mal acompanhado. Outra pergunta. Por que você está fazendo essa escolha? Porque todos estão fazendo? Porque meus amigos, minhas amigas todos estão casando, porque todos estão isso, estão aquilo, então eu não quero ficar sozinha. Eu não quero ficar pra titi. Que eles vão dizer? Não importa o que eles vão dizer. Importa é se você tá pronto ou não. Se você quer isso ou não, não faça porque todo mundo tá fazendo. Você não é figurinha carimbada pra fazer o que todo mundo tá fazendo. Se fosse pra ser todo mundo igual, um padrãozinho, todos da mesma forma, porque o fulano casou, vou casar também. Se eles casar, também vou casar. Se eles jogar do penhasco, também vou, porque eles estão fazendo. Você não é Maria vai com as outras. Você tem que ter a tua personalidade. E saber se você está tomando essa decisão porque você quer ou porque todo mundo está fazendo. Por vontade de outros? Porque me falaram que isso, porque você tem que casar, porque você precisa fazer isso, porque isso, aquilo. Porque você tem que... Hoje, antigamente era mais do que normal. Se pode se dizer que uma coisa dessa é normal, né? Mas antigamente era comum, vamos dizer assim, os pais escolherem os cônjuges para os filhos, sendo eles homem ou mulher. Normalmente, eram os pais que escolhiam com quem os filhos iam se unir. Hoje, chega a ser um absurdo. Porque meu pai quer que eu case com fulano, porque o fulano... porque isso, porque aquilo. Não vou nem citar aqui motivos. Porque o fulano é isso, ou o fulano é aquilo, aquele outro... Tá, mas é o que você quer? Ou é o que os outros querem? Uma questão bem complicada, né? Alguns acham que... Uma situação aqui que é bem... Uma questão, perdão. Que é difícil de falar, mas é necessário. Ainda há pessoas que casam achando que vão fazer sexo todos os dias. Achando que, eu vou ter, é só minha, é só meu, então... Não se engane, queridos. É óbvio que você não pode deixar isso morrer no casamento. Mas aquele que casa achando que a outra pessoa é uma máquina de fazer sexo, ou que você vai ser... Perdão. Tá se enganando. Porque, mesmo casados,
Vai ter dias que você ou o teu parceiro ou parceira vai estar indisposto, não vai estar bem. Vai ter dias que vai estar cansado, vai estar com problemas, você vai querer e a outra pessoa não vai querer, independente de um ou outro. E você tem que ter o jogo de cintura para saber esperar, compreender, fazer a outra pessoa se sentir bem. E a outra pessoa tem que querer. Então, o que eu digo? Se você está casando por isso, você está se iludindo à toa. Última questão. Você está casando porque você acha que já é hora e se sente pronto. Essas questões todas que eu falei aqui acima, na qual você se identifica, você está realmente pronto? Está disposto a dividir a sua vida, o seu tempo, as suas posses, seu amor, seu espaço? Você já tem maturidade para isso? Você percebeu que é o que você realmente quer? Você encontrou uma pessoa que você disse assim, não é essa pessoa que eu quero para passar o resto da minha vida, que eu quero cuidar, amar, proteger? Se a sua resposta é sim, então você está pronto. Então, vá em frente, se você tem esse pensamento. Porque quando você se sente pronto e a outra pessoa também tá, quando as afinidades, elas combinam, então é hora de começar a se conhecer. Ao escolher uma pessoa, você precisa ser consciente. Por que ser consciente? Porque perdão. Você tem que ter consciência. Se essa pessoa realmente responde às tuas expectativas. Ah, eu acho ela bonita, mas ela é preguiçosa. Ou vice-versa. Ah, ela é muito linda, ou, né, ao contrário. Mas é meio relaxada, relaxado. Você tem certeza que isso não vai te incomodar? A longo prazo? Você tem que ter consciência que certas coisas você não vai conseguir mudar na outra pessoa. Você precisa avaliar as opções. Você precisa avaliar se combina, se vale a pena. Quando você conhece alguém, você precisa ver não apenas o exterior. É por isso que existe a fase do namoro. Você precisa, antes de começar a planejar um casamento, uma vida juntos, você precisa saber se o caráter perdão, está complicado. Se tudo isso, as qualidades, os defeitos, todas as questões, você tem que colocar numa balança. Se você está disposto a superar, a suportar, se você realmente está disposto a levar uma vida junto com essa pessoa, até que a morte os separe.
Porque é fácil, quando tá namorando, você vai, visita, saem juntos, se conhecem, ficam aqueles momentos juntos, mas depois cada um vai para sua casa. Ah, teve um desentendimento, cada um vai para sua casa, daqui a pouco se liga, pá, pá, pá. E quando estiver junto, morando na mesma casa, vai fazer o quê? Vai voltar para casa da mamãe? Vai, eu vou para um tal lugar, você fica aí. Não vai funcionar. Já vi muitos relacionamentos terminarem por conta disso. O inimigo só precisa de uma brecha. Casais que discutiram e um saiu para um lado, outro para o outro, e aí o inimigo jogou a seta. Alguns caíram e nunca mais levantaram. Porque uma vez cedido à tentação, não tem como voltar atrás. E ali perdeu todo o tempo da conquista, perdeu partes da sua vida e da vida do outro. Por conta de não saber conversar, dialogar ou simplesmente entrar num acordo. Porque nós não casamos pensando, se não der certo eu me separo. Não é isso. Se nós casamos, é até que a morte os separe. Não foi isso que você disse diante do altar? Entre o casal, há muitas diferenças. Como eu falei aqui no começo, cada um traz bagagens. Bagagens que por muitas vezes vai atrapalhar, vai incomodar a dois. Pessoas que têm costumes, hábitos que por muitas vezes são incômodos realmente e precisam se deixar de lado. Mas temos que ver que nós também temos coisas que o outro desagrada. Mas como que vamos conseguir vencer isso? Não vai se separando. Porque se você separa aqui, a outra pessoa que você conheceu lá na frente não vai ser alguém totalmente sem defeito. Não existe ninguém sem defeito. Então, ao invés de separar, por que não tentar conversar e chegar a um acordo? Tem que haver concordância. Isso é essencial para um casamento dar certo. Então, qual é o meu conselho para você que está buscando alguém? Pense, avalie. Não tenha medo de perguntar, de explorar realmente as possibilidades, se realmente é o que você quer. Porque casamento não é brincadeira. Há quem diga que casamento não é para os fracos. É para aquele que quer realmente viver uma vida a dois, mesmo cheio de obstáculos, mesmo cheio de coisas que por muitas vezes é difícil de lidar. O casamento é para aquele que decidiu que realmente quer uma vida a dois. Realmente quer ter uma responsabilidade bem maior. Pensa nisso. Até a próxima.